Eles dominaram a Terra há milhares de anos, gigantes majestosos cobertos de pelos, caminhando sobre paisagens geladas. E agora, acredite se quiser, será que estamos prestes a testemunhar o retorno do mamute lanoso? Fique comigo, deixe seu like e já se inscreva aqui no canal. Isso ajuda muito a gente continuar criando vídeos como esse. Duro para trazê-los de volta à vida. Será que estamos prestes a testemunhar o retorno do mamute lanoso? Se você é fascinado por ciência no limite do impossível, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. O mamute lanoso, um primo distante dos elefantes que conhecemos hoje, desapareceu do nosso planeta há cerca de 4.000 anos. Uma combinação de mudanças climáticas e a caça humana selou o seu destino. Por muito tempo, a ideia de vê-los novamente não passava de ficção científica. Mas o que mudou? A resposta está congelada no tempo. Graças ao permafrost, o solo permanentemente congelado do Ártico, cientistas encontraram restos de mamutes incrivelmente bem preservados. Não estamos falando apenas de ossos, mas de tecidos moles, pelos e, o mais importante de tudo, fragmentos de DNA. Essas sequências genéticas, como um livro de receitas biológico, são a chave que pode reabrir um capítulo extinto da história da vida. Hoje vamos mergulhar fundo nessa jornada científica para entender como e, principalmente, por que estamos tão perto de realizar esse feito extraordinário. Então, como exatamente se constrói um mamute? O plano, embora complexo, pode ser dividido em 3 etapas principais. O primeiro passo é a coleta e o sequenciamento do DNA. Cientistas perfuram o gelo eterno da Sibéria e do Alasca em busca de carcaças de mamutes. A partir desses restos, eles extraem o material genético e o comparam com o DNA do parente vivo mais próximo do mamute, o elefante asiático. Eles compartilham cerca de 99,6% do genoma, o que é uma semelhança impressionante. Aqui entra o passo 2, que parece saído de um filme. A edição genética. Usando uma ferramenta revolucionária chamada CRISPR, que funciona como uma tesoura molecular de alta precisão, os cientistas planejam editar o genoma de uma célula de elefante. Eles identificam os genes que davam aos mamutes suas características únicas, como a pelagem espessa para resistir ao frio, as orelhas pequenas para evitar a perda de calor, a camada de gordura subcutânea e o sangue adaptado a baixas temperaturas, e os inserem no DNA do elefante. O objetivo é criar um embrião híbrido que carregue os traços essenciais do mamute. O terceiro e talvez mais desafiador passo é dar vida a esse embrião. Como gestar um filhote de mamute? Existem 2 rotas principais sendo exploradas. A primeira seria implantar o embrião no útero de uma elefanta asiática, que atuaria como mãe de aluguel. A segunda, ainda mais futurista, envolve o desenvolvimento de um útero artificial. Uma espécie de bolsa tecnológica que forneceria todos os nutrientes e condições necessárias para o desenvolvimento do feto fora de um corpo vivo. Essa segunda opção evitaria os riscos e as questões éticas de usar uma elefanta de uma espécie ameaçada como barriga de aluguel para outra. Cada um desses passos é um desafio monumental, mas a ciência avança a uma velocidade impressionante. Claro, um projeto dessa magnitude não vem sem uma lista gigante de problemas e debates éticos. Primeiro, a compatibilidade genética. Mesmo com o CRISPR, criar um genoma funcional e saudável é extremamente difícil. E se o animal nascer com problemas de saúde graves ou deformidades? Estaríamos criando uma vida apenas para que ela sofra? Além disso, o animal resultante não seria um mamute 100% puro, mas sim um híbrido de elefante com características de mamute. Seria um mamofante. Isso levanta aí a questão. Estamos realmente revertendo uma extinção
Ou apenas criando uma nova espécie em laboratório? As implicações éticas são profundas. Quem é responsável por esse animal? Onde ele viveria? Um mamute é um animal social, que aprende com seu bando. Como um filhote criado em laboratório aprenderia a ser um mamute sem outros mamutes para ensiná-lo? E o que dizer do bem-estar das elefantas que poderiam ser usadas como mães de aluguel? O processo de implantação de embriões e a gravidez seriam arriscados para elas, que já são uma espécie vulnerável. Cientistas, bioeticistas e o público em geral debatem intensamente essas questões, porque a capacidade de fazer algo não significa necessariamente que devamos fazê-lo. A responsabilidade por trás de um poder tão grande é imensa. Com tantos desafios e polêmicas, você deve estar se perguntando: por que todo esse esforço? As motivações por trás da desextinção do mamute são tão ambiciosas quanto o próprio projeto. Uma das principais razões é ecológica. Alguns cientistas, como o geneticista George Church, acreditam que reintroduzir grandes herbívoros como os mamutes no Ártico poderia ajudar a restaurar o ecossistema da estepe de mamutes. A teoria é que esses animais, ao derrubar árvores e compactar a neve, ajudariam a manter o permafrost congelado. O permafrost armazena quantidades massivas de carbono, e o seu derretimento libera gases de efeito estufa na atmosfera. Portanto, trazer os mamutes de volta poderia, em tese, ser uma ferramenta de combate às mudanças climáticas. Outro objetivo é puramente científico e conservacionista. Desenvolver as tecnologias necessárias para trazer um mamute de volta poderia nos dar ferramentas para salvar espécies que estão atualmente à beira da extinção. A edição genética e a criação de úteros artificiais poderiam, no futuro, ajudar a aumentar a diversidade genética de populações ameaçadas, ou até mesmo resgatar espécies que acabaram de desaparecer. Por fim, há uma motivação quase filosófica. A ideia de que nós, humanos, que contribuímos para a extinção de tantas espécies, poderíamos ter a chance de reverter um desses erros. Seria uma forma de redenção, uma demonstração de que a tecnologia pode ser usada não apenas para destruir, mas também para restaurar. Então, a grande pergunta permanece: nós realmente veremos um mamute caminhando sobre a Terra novamente em nossas vidas? A resposta é: talvez. Empresas de biotecnologia como a Colossal Biosciences estão investindo milhões de dólares nesse projeto e estabeleceram metas ambiciosas. Eles falam em ter o primeiro filhote nascendo nos próximos anos, talvez até antes do final desta década. No entanto, é crucial lembrar que isso ainda é ciência de ponta, cheia de incertezas. Cada etapa do processo apresenta obstáculos que ainda não foram totalmente superados. A ciência não funciona com promessas, mas com hipóteses, testes e resultados. O caminho é longo e pode haver muitos fracassos antes de qualquer sucesso. Mas uma coisa é certa: a busca pelo mamute está empurrando os limites do que consideramos possível. Essa jornada para trazer uma espécie de volta do passado é uma das histórias mais fascinantes da ciência moderna. Ela nos força a questionar nosso papel no planeta e o poder da tecnologia que criamos. Se você curte essas histórias onde a ciência desafia o impossível, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gostaria de ver um mamute caminhando por aí de novo? Acha que é uma boa ideia ou um passo arriscado demais? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos eles. Muito obrigado por assistir e até a próxima.